Uma senhora me liga outro dia, desesperada, me chama aqui no Zap, porque ela estava com raiva, com ódio, orando a Deus, porque o marido havia adulterado e fugido com a amante. Aí essa mulher ouviu o Marcos Granconato dizendo que Deus faz a pessoa adulterar. Que Deus é que faz. Deus é beneplácito. Deus é o beneplácito. Conta própria. Que Deus que fez Davi adulterar com Betseba, porque Deus tinha um plano. Pra glória dele. Pra glória dele. O Zwinglio chega a falar que Deus peca e o pecado que Deus faz é vira santo. Olha o que o Zwinglio fala. Zwinglio é pior que Calvino. E aí o que aconteceu? Essa mulher ligou e falou assim, pastor, eu estava com raiva, até ódio do meu marido. Agora eu estou com ódio de Deus. Irmão Flávio, o que você pode dizer aí para o nosso público amazonense sobre a defesa da fé? Graça e paz, amados, irmão Everton, irmão Pedro. Prazer estar aqui no Pod Glória, que também vamos transmitir pelo canal do CACP Vídeos. Eu quero dizer aos amados irmãos que é uma alegria ver pessoas como vocês, para mim, uma terra tão distante, mas combatendo o bom combate da fé. Essa é uma atividade muito importante, porque o Evangelho, ele nos comissiona a pregar a graça, mas também, concomitantemente, a pregar a defesa da fé. Então isso é muito importante, saber que ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que estão firmes aí, ensinando a palavra e tudo mais. Data vênia, meu querido irmão Pedro, eu quero só discordar a questão do doutor. Eu sou pós-graduado, mas não tenho o doutorado. O Joaquim, eu não sei se ele está doutorado, aí ele vai falar depois. Mas, humildemente falando, nós estamos à disposição. Nós temos trabalhado já por muito tempo. Em 1998, nós fundamos o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Desde essa época, ao mesmo tempo, também fundamos o nosso canal, o site, o CACP, que hoje é cacp.app.br. E também fundamos em 2015, já um pouco tardio, o canal do CACP Vídeos. Então ele tem 11 anos e está chegando a 200.000 inscritos. Tá? Então assim, essa é um pouco da nossa história. Estamos trabalhando. Também eu tive o privilégio de ser coautor da Bíblia Apologética com Apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. Isso foi para mim uma honra dobrada, um privilégio muito grande. E estamos aí. Vai chegar já 98 para cada quantos anos? 28 anos. Então faz 28 anos que estamos combatendo um bom combate. Estamos aí pregando e evangelizando os adeptos de seita. Adeptos de seita, que é o campo missionário mais abandonado pela igreja. E nós estamos felizes também, porque hoje estamos chegando do término do primeiro Congresso Apologético da Assembleia de Deus, Ministério Tradicional. Foi o primeiro congresso que nós fizemos lá. Teve 700 inscrições. É inédito isso. Aqui, acho que aqui em Manaus, sim. No Brasil. Hoje em dia Seminário é difícil. apologético? É difícil. E veja, a questão não é só que foi 700 inscrições. A questão é que foi de começo ao fim. Lotados, irmãos, até o fim. Quer dizer, eles saíam, comiam, voltavam, e foi pesado, assim, porque nós começamos às 2 horas da tarde e paramos 8 horas da noite. 6 horas seguidas, tá entendendo? E muitos idosos, percebeu? Sim, muitos idosos. E não arredaram, não. Não arredaram o pé. Então a Assembleia de Deus, Ministério Tradicional aqui de Manaus, mostrou que tem crentes de verdade e de alta qualidade. Um abraço para o pastor Glenn, né? Pastor Glenn, o pastor Helenilson, pastor presidente do campo. Brilhante. Eles fizeram um trabalho brilhante. Organizado. Foi um evento organizado, gostoso. Assim, eu confesso que já participei de muitos. Eu tenho quase 30 anos de ministério, o Joaquim tem quase 50. Mas veja, nesses 30 anos de ministério, poucos eventos tiveram, digamos assim, a envergadura, a qualidade, o zelo do evento que teve aqui em Manaus. Então a gente tem que pontuar isso. Que benção. Maravilha. Muito bom mesmo. Foi excelente. Eu diria que nesses 42 anos de ministério, não vi nada igual.
Eu não vi nada igual, não presenciei nada igual. Interesse por apologética é difícil, né? Interesse pela igreja toda, é incrível. Veio irmãos de outras cidades do interior, né? Então isso foi muito positivo mesmo. A participação do meu amigo João Flávio Martinez, a gente já teve realizando outros seminários apologéticos, mas nenhum nesse nível. Nenhum nesse nível. E se fosse um evento gospel de prosperidade e ou um cura show e gospel, bênção, um show enfim. gospel, teria dado quantas pessoas? Umas 2.000, 5.000 pessoas, enfim. Mas vejam, apesar disso, foi um evento teológico, apologético, e nós tivemos um número expressivo. Sim. São quase 1.000 pessoas, Sim, vamos sim. arredondar, né? Não, mas o impressionante é isso, né? Porque normalmente a apologética dá pouquíssima gente. Vou te dar um exemplo. Você vai numa igreja que tem 500 membros, no curso de apologética ali que vai ter, tem 80, 120. Nossa. Numa igreja de 500 membros. 10% mais Isso. ou menos. E ainda tem sempre aquele E irmão... não é pago, E não é às vezes de pago. graça. E tem sempre aquele irmão que vai ficar um pouco assim, não, porque falou de outra organização, porque isso não é positivo para a nossa instituição. Não querendo brigar com ninguém. Infelizmente... Eu queria me incomodar o diabo. Infelizmente a igreja atual, os pastores eles não querem, digamos assim, se posicionar. Sim. A igreja ali não, de boa, os irmãos se posicionaram, até eu achei incrível, porque eu falei de heresia sobre a Trindade, e aí você chega no unicismo e você chega no Voz da Verdade. E eu cantei, claro, como é que fala? Eu poetizei 2 hinos do Voz da Verdade. E os irmãos não continuaram cantando, porque eles não sabiam. É a primeira Assembleia de Deus, porque eu prego muito em Assembleia de Deus, que os assembleanos não conhecem Voz da Verdade. Porque o Voz da Verdade, se tem um lugar que ele tem unanimidade, é na Assembleia de Deus. É verdade. Né? É verdade. E aí, zero de conhecimento. Isso aí foi maravilhoso. Sim. Né? Então a igreja, pelo que a gente tem percebido, essa igreja aqui em Manaus, ela já começou com um viés apologético. Sim. Porque ela nasce porque ela não quer se envolver com o G12. Então ela já nasce apologética. Na raiz, ela já nasce questionando as coisas. A Assembleia de Deus, o Ministério Tradicional, ela nasce apologética. Ela fez apologética. Inclusive, quando ela nasce, o ICP foi muito usado e os artigos do pastor Nathanael Rinaldi contra o movimento G12 foi trabalhado pelo pastor presidente. Sim. Então, assim, é maravilhoso saber uma história dessa. Então, a igreja, ela tem tudo para promover aqui em Manaus o maior evento apologético do norte brasileiro. É verdade. Eu Parabéns. acho, por exemplo, pastor João Flávio, que nessa vez ficou restrito. Tinham irmãos de outras igrejas, de outras denominações, mas eu penso que nós, e até o pastor Glenn, que está nos assistindo agora, pode pensar nisso, de nós promovermos um outro seminário, e aí esse seminário iria abranger outras denominações. Então, pastores, por exemplo, de outras denominações, eles não viriam sozinhos, trariam todas as suas igrejas para participarem deste evento apologético. Então, a apologética é importante, a igreja ela foi vacinada contra muitas heresias, e você falou do Voz da Verdade, eu poderia citar inúmeras vezes que eu fui pregar em Assembleia de Deus, em culto de jovens, de senhoras, e não teve uma Assembleia de Deus que não cantasse os hinos do Voz da Verdade. É a mesma experiência que eu tive. É incrível. Pior, o pessoal do grupo de louvor não sabe que eles são uma seita. Eu assim, em várias igrejas, a gente não sabe que a Voz da Verdade é uma seita. O Voz da Verdade... Se a gente vai argumentar, e até nem gosta. Tem até um artigo no site do CACP. Em 2001, 2002, o Voz da Verdade teve em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, no Fest Gospel. Era um evento que levava 15 mil pessoas naquele centro regional. E aí o que aconteceu? O nome do Voz da Verdade foi, digamos assim, indicado. Só para você ter uma ideia, este grupo recebeu 30 mil reais na época para cantar lá. Isso em 2001, 2002. Só para você ter uma noção. Valia muito. Isso. E aí o que aconteceu? Quando eles foram indicados, eu era membro do Conselho de Pastores, e eu levantei a minha mão e falei assim, irmãos, eu queria só fazer uma nota. Este grupo que os senhores querem trazer aqui, com o dinheiro de todos nós, tem um problema gravíssimo. Eles negam a doutrina da Trindade.
E a doutrina da Trindade é uma doutrina dorsal da fé protestante e da fé cristã. Qualquer igreja que seja cristã de verdade não nega a doutrina da Trindade. Então o presidente falou assim, o Martinez, eu não acho que seja. Eu falei, eu estou afirmando que é. Não, então fique tranquilo, que eu vou ligar para eles, nós vamos perguntar isso na lata. Então o pastor presidente com o pastor vice-presidente do conselho, um era de uma igreja pentecostal e outro de uma igreja presbiteriana. Ele disse assim, então nós vamos conversar com eles. Uma equipe do Voz da Verdade esteve em Rio Preto, almoçando com o pastor presidente do conselho de pastores e o vice-presidente. E na mesa, eles negaram que eram antitrinitarianos. Na mesa, negaram. Aí o que aconteceu? Tudo bem, negaram. Aí tinha os estandes, eram vendidos estandes. E o Instituto Cristão de Pesquisas, conversando comigo, falou assim, a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer uma pressão, nós vamos comprar um estande. O ICP tinha recurso financeiro, em 2000 o ICP ainda estava bem financeiramente, né? Não que não esteja hoje, eu estou só dizendo que ele tinha mais recursos. E a revista vendia muito naquele tempo ainda, as mídias sociais não tinham destruído o papel escrito. E aí então, não lembro quem que era o presidente, mas o pastor... Sino. Em 2001? Certo? 2001? Acho que não. Não era não. Acho que era o pastor Antônio já. Então o pastor Antônio falou comigo assim, João Flávio, eu vou mandar 2 apologistas aí e vou montar um stand aí. E aí quando o ICP montou um stand lá, um dos pastores de Rio Preto, que era contra também, comprou uma Bíblia apologética e mandou no hotel onde estava o Voz da Verdade. O Carlos Moisés tem um estupim desse tamaninho aqui. Ele é bravo. Né? É completamente descontrolado, não é, ele é descontrolado. Ele ficou uma fera com a Bíblia apologética, porque na Bíblia apologética, e mandou ainda com a revista Defesa da Fé, que dava um estudo sobre o Voz da Verdade. Mandou para ele. E foi um pastor de uma igreja que tinha 1.500 membros lá em Rio Preto. Aí ficou doido. E aí o que ele fez? Ele veio pro show turbinado de raiva. Descontou. Isso. E ele subiu em cima aquela multidão lá embaixo, 15 mil pessoas, e ele subiu em cima do palco e começou a falar que Deus é um, que Deus não divide a sua glória, nem com o Filho, nem com o Espírito, que Deus, e que esse negócio que Deus é mais de uma pessoa é paganismo católico, que Trindade não é coisa de Bíblia, não tem... Aí ele fez um desafio. Eu desafio aqui, alguém subir aqui em cima dessa tribuna e me provar que é uma trindade na Bíblia. Imediatamente eu peguei minha Bíblia e fui subir lá em cima. Porque eu estava organizando o evento. Só que do mesmo jeito que ele a desafiou, ele pediu ou alguém pediu pro segurança não deixar ninguém subir no palco. E eu querendo subir e não me deixaram subir. Tá entendendo? Então o que acontece? O Voz da Verdade ali caiu a máscara. Aí os pastores ficaram revoltados. Porque eles foram enganados. O Carlos Moisés, numa mesa com eles, disse que era mentira, que ele não negava a doutrina da Trindade. Então, o que aconteceu? Nós mandamos material para... Essa história toda foi contada, inclusive, na revista Defesa da Fé. O pastor presidente do Conselho de Pastores deu uma entrevista para o ICP e contou essa falta de pudor do Voz da Verdade. Porque eles receberam, não foi 30 mil, não. Agora estou lembrando. Foi 30 mil para o evento todo. Então, eles receberam 15 mil. Eles receberam a maior fatia. Mas 15 mil... Na época... Era $1, R$1. Isso. Tá registrado lá no site do cacp.app.br. Você escreve Voz da Verdade, vai aparecer essa matéria. Foi em 2001, 2002. Tá lá a matéria. Eu acho que foi 15 mil que eles receberam. Tá lá 15 mil. 30 mil foi para todo o evento. Então, eles receberam 15 mil reais... para falar no evento, foram muito bem pagos. Eles tinham que ter ética e respeito com quem estava lá embaixo e não ter atacado todo mundo. Ter respeitado a plateia que estava ali. Mas não, ele atacou, ele criticou a Trindade. Naquela época, olha que coisa, tinha a gravação, mas era a gravação VHS ainda, 2001. Tinha gravação, aquelas câmeras que gravavam em fita. Eu pedi a cópia para o organizador do evento, um dos organizadores. O cara era fã do Voz da Verdade. E o cara não me deu a fita. É mesmo? Porque eu queria... Se eu tivesse a imagem, hoje eu teria um documentário para fazer. Mas ele não deu a imagem para mim. Ele não cedeu a imagem. Um dos diretores da festa
chamava Fast Gospel. Inclusive, essa pessoa está morta, já falecida. Então, o que aconteceu? Ele não me deu a fita. Aí nós ficamos com o depoimento do presidente do conselho e com a minha descrição do evento que ocorreu. Mas essa foi uma história só para vocês saberem a periculosidade desse grupo musical, grupo musical e igreja chamada Voz da Verdade. A gente estava conversando no off aqui que a gente combate as ideias de pessoas famosas, né? Que são muito benquistas pelo meio evangélico e são sorridentes, são muito simpáticas, né? E vocês conhecem histórias pessoais um pouco mais complicadas deles. Mas só de combater a parte teológica já é complicado para vocês, Sim. né? Porque vocês vão contra uma multidão que gosta desse povo. Eu quero só te dizer o seguinte, irmão. Nós não vamos atrás... Não tem detetive do CACP atrás dessas pessoas. O que acontece é o seguinte... Os próprios membros da organização, muitas vezes, denunciam. Indignados também, porque Sim, exatamente. a gente não sabe, mas eles sabem. Eles mandam material para mim na expectativa que eu fale. Ah, entendi. Você entendeu? Seja processado você. Não eles. Por isso que eu tenho 17 processos. Então, o que acontece? Venci todos, tá? Só tem o último Glória agora que tá indo pro STF, tá no STF. Mas o que acontece? Eles mandam o material. E eu agora, claro, depois de tanto apanhar, mas não era essa palavra, de tantas experiência, de tantas vicissitudes, esta é a palavra bonita, de tantas vicissitudes, eu aprendi a ser um pouco mais conservado. Né? Que nessa história que estou te contando agora... Quando era jovem, soltava tudo. Agora tá experiente, tem família, nasceu a neta agora, tem que pensar bem. Eu sou avô. Mas essa história que eu te contei, por exemplo, está registrada no site do CACP, está registrada na Defesa da Fé, tenho testemunha. Essa história não adianta o Carlos Moisés assistir e ficar bravinho. Porque nós temos documentos dessa história. Né? Só o valor, que eu acho que era 15 mil e não 30. Mas... E o que eu estou dizendo é o seguinte, o fato deles terem sido pago e muito bem pago, eles deveriam ter respeitado o ambiente. Mas voltando à questão, a gente não vai atrás. Quando você assiste os meus vídeos, você observa que os meus vídeos têm a barra embaixo, eu esqueci, a tag com o meu WhatsApp. Então o meu WhatsApp é público, todo mundo sabe o meu número. Todo mundo tem como entrar em contato comigo. E as pessoas me mandam as informações. Membro da própria seita denunciando a seita para mim. E eu, quando é dentro da esfera teológica, aí eu respondo. Às vezes, quando a pessoalidade... Vou dar um exemplo. Você até falou da questão da Assembleia de Deus lá de Belém, na COP30. Aquilo eu tive que citar nome, endereço, tudo, porque estava em jornais, revistas, era público, né? Era público. Então eu trabalhei em cima de algo público e fui para a Bíblia, fui para a teologia. Como é que você pode usar um prédio da igreja para bater o tambor dentro de um prédio que foi feito para comemorar os 100 anos da Assembleia de Deus? Isso aí é um escárnio para os nossos irmãos assembleanos, que aconteceu lá em Belém, na COP30. Foi um escárnio. Quer dizer, e por uma mixaria, acho que foi 2 milhões de reais, né, para uma igreja que tem um nome que vale muito mais, eu acho que foi uma mixaria. O nome da igreja não dá para ser vendido por uma merreca dessa, na minha opinião. É verdade. Irmãos, a gente também gosta de... Não é que a gente goste, né? Vou trocar a palavra, mas eu acho necessário a gente tocar em alguns assuntos polêmicos e vocês são pessoas que não tem problema nenhum com isso, né? Vocês respondem. E eu me pergunto, o irmão Joaquim, por que o calvinismo radical tem crescido tanto no meio evangélico hoje? Há 10 anos atrás ninguém sabia o que era calvinismo. É verdade. Agora... Tá em voga, principalmente os jovens. Na sua opinião, por quê? Eu digo o calvinismo radical, né? Porque tem um moderadinho, aí tem uns que se escondem. Eu digo radical, aquele cara que fala, não, a dupla predestinação. O que você acha? A gente sabe que, infelizmente, a internet é uma terra de ninguém. Na internet, muita gente entrando nesses canais, como o do Augusto Nicodemos, do Paulo Júnior, e de outros, eles acabam, por sua vez, assistindo aquilo e não tem um critério, não tem um filtro. Então eles absorvem tudo. E esses camaradas, então quando eles publicam seus materiais, tem muita visualização. Tem muita... E infelizmente as igrejas, por não orientarem seus membros,
eles acabam se tornando vulneráveis. Então, aquele negócio, calvinismo hoje, não sei se o João Flávio concorda comigo, ele é o maior especialista no assunto, o pastor João Flávio Martinez e o pastor Jamierson, para mim, são as maiores autoridades nesta área. Anticalvinista. Anticalvinismo. E, por favor, não somos antipresbiterianos, não. Antirreformados, não é nada disso. Nós somos contra esse calvinismo aí, que a gente está falando aqui, que é prejudicial, que divide, que é proselitista. Você não vai ver um arminiano dizendo para um calvinista que ele tem que voltar para o arminianismo, se batizar de novo. O arminianismo, se batizar de novo. Que o único evangelho é o evangelho arminianista. Você não vê isso, mas você vê os calvinistas fazendo isso. Então eu acho um absurdo que está sendo feito em nome da fé cristã. E aí tem muita gente sendo influenciada. Eu acho uma contradição enorme. Por exemplo, assembleiano se tornando calvinista. Assembleiano calvinista, já vi também. Eu conheço um teólogo assembleiano, pastor Jeremias Pereira, né? O cara, ele era escritor da revista das Assembleias de Deus, do Mensageiro da Paz, trabalhou lá na CPAD e ele se declara calvinista. É possível? Vamos perguntar para o pastor João Flávio Martinez. Eu estou aqui com a mensagem do pastor Áureo Ribeiro Coronel, membro do CACP, pastor. Ele fala assim, avisa o Joaquim que não tem calvinismo radical ou normal, não. É tudo calvinismo. É tudo calvinismo. Porque assim, vou te dar um exemplo. O calvinismo, ele é radical por si só. Por si só. Ele tem um radicalismo por si só. Então o que acontece? João, desculpa te interromper. Existem calvinistas que são radicais. O calvinismo pode ser isso, mas tem o fato de um pastor calvinista que consegue ser moderado. O fato de um pastor calvinista ser moderado. Vamos para o Arival, reverendo Arival. Isso. Sou fã daquele homem, gosto dele. O Hernandes também. Eu assisto vários. Não, mas o Hernandes falou que o arminianismo é pelagiano, que tirou Deus da sua glória. Eu tenho um livro do Hernandes que fala isso. Então, viu, reverendo Hernandes? Eu não acredito o senhor, não, está escrito, eu tenho o documento. Mas aí... se tem um se documento, você perguntou, você vai deixar eu responder? Vai, responde. Então, assim, o que acontece é o seguinte, eu concordo com você que há calvinistas que são moderados, mas esses moderados é porque eles não vão atrás dos fatos. Eu cataloguei as institutas. E eu li as 4 biografias do Calvino que tem em português. Então, eu sei do que eu estou falando. Infelizmente, isso que o pastor Áureo Ribeiro falou está correto. Não existe calvinismo hipercalvinista ou calvinismo radical. Não, o que existe é o calvinismo. Tá certo? Mas aí é a interpretação. Não é interpretação, é o que está na instituta. Eu li as institutas. Existem então os calvinistas que se aprofundam muito. Isso, e os que se aprofundam um pouco. Isso, aí você está correto. Aí sim, então por exemplo, o que o Hernandes Dias Lopes prega chama-se arminianismo clássico. Parece muito arminiano. Claro. Hernandes, exatamente. Então, isso, você tem toda a razão. Mas o que acontece? O cara não pode se declarar arminiano, porque no Brasil se tornar arminiano seria colocar um selo de... Ele vai ser expulso. Não é questão disso. Seria colocar um selo sobre si, não de pelagiano, de ignorante. Né? De neopentecostal. Também. Eles conseguiram transferir isso. Então, eles se esquecem que igrejas históricas como a Igreja Batista, está no seu credo oficial hoje, ela é 100% arminiana clássica. Eles esquecem que os metodistas são os maiores arminianos do mundo. Então, assim, eles tentam lançar uma pecha que ser reformado é ser calvinista. Isso é mentira. Eu também acho. Isso não é, isso é fato. É mentira. Por exemplo, os menonitas, eu tenho vários livros menonitas. Minor Simon. A reforma começou muito antes de Calvino. Não, o próprio Lutero e o Minor Simon, que são da mesma época, mais ou menos, não tinham nada a ver com o calvinismo em si. O Lutero cria na predestinação para salvação, mas não para predestinação para condenação. Cria no livre-arbítrio. Não, Lutero não. Ele escreveu escravo do pecado. Isso mesmo, Lutero não, é o... O Minor Simon, ele cria no livre-arbítrio. Isso. O Lutero não. Mas o que acontece? O luteranismo não é o calvinismo. Ou é uma espécie de calvinismo, mas
proto-calvinismo. Agora, o calvinismo, ele crê na dupla predestinação. E o Calvino falou coisas terríveis. É verdade. Vou dar um exemplo. Ele diz assim, está na Instituta, nós devemos orar para buscar a verdade oculta de Deus, para fazer aquilo que ele proíbe. Tá escrito. Está na Instituta. Meu Deus. Você tem que orar para descobrir o que... De repente Deus quer que você adultere. Uhum. É o plano de Deus, você adulterar. O Granconato. O Granconato O fala isso. Granconato é assim. Ele é dessa linha. Então escute, olha as barbaridades. Agora, você não vê nenhum calvinista refutando isso. Quer ver um outro exemplo? Está na Instituta. O João Calvino fala que se você está orando a Deus por uma resposta e ao dormir, tua alma sai do teu corpo, ela vai aprender onde é que está a resposta, ela vaga a noite inteira, volta pro teu corpo, quando você acordar no outro dia, você tem a resposta. Eita. Eu pergunto para você, quem é que ensina isso? Espiritismo. Agora, tá na Instituta. Qual é o calvinista famoso, Tem erudito, ousadia. que refutou isso? O João Calvino fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso. É quase uma idolatria, agora, né? a LG podemos aceitar uma coisa dessa? Agora a LG White fala a mesma coisa. Ela é uma herege do inferno. E o João Calvino, porque é um reformador, vamos passar o pano para ele. Eu não passo pano para reformador. Eu respeito-os pelo trabalho, pelo evangelho, pela luta. Né? Os reformadores não são infalíveis. É só a escritura. Mas o problema é o seguinte, irmão. Eles erravam também, como todos nós. Irmão, mas só que é o seguinte, o que eu vejo no calvinismo, talvez no calvinismo brasileiro, um padrão. Primeiro, eles não criticam Calvino. O próprio Granconato falou que Jesus não sabe o que o Pai sabe. Marcos Granconato falou isso. Você já viu Augusto Nicodemos corrigindo ele? Não. Já viu o Hernandes Dias Lopes corrigindo ele? Não. O Jonas Madureira? Esses caras passam um pano um pro outro. Agora tem o caso do Paulo Júnior, que começa a ter umas barbaridades aí. Foi até excluído da própria igreja. Eles estão tentando reconduzir o Paulo Júnior. Veja, nada contra, eu até acho que tem que ajudá-lo mesmo. Eu até gosto do Paulo Júnior. Mas a questão é, por que dois pesos e duas medidas? Pau que dá em Chico, Então o Jimmy Swaggart... Adúltero. Aí o Felipe Wance, vamos orar pelo nosso irmão, Felipe Wance. Então o que acontece? É hipocrisia. Tá entendendo? Então o calvinismo, além de tudo, além das heresias teológicas, porque todo texto que os calvinistas usam, quando a gente analisa, é arminiano o texto. Vou te dar um exemplo. Ninguém vem a mim, João 6,45, ou 44. 44. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Aí você fala, bom, esse texto é calvinístico. Seria calvinístico se o texto estivesse sendo lido ou falado para o seu Zé, que está tomando uma pinga no bar aqui do lado. Mas o texto não foi escrito para o seu Zé, que está tomando pinga no bar. Para quem que o texto foi escrito? Para a igreja. Não, para os judeus. Judeus. Quem são os judeus? Jeremias 30, 31, 32. A nação eleita, a nação atraída pelo meu amor, a nação escolhida, a nação amada. Então vejam. Sempre no coletivo, então, né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse texto está sendo falado para um eleito, para um predestinado. E Jesus está falando que ele tem que vir, o Pai tem que trazer ele, porque ele está afastado. Então, todos os versículos bíblicos, todos os versículos bíblicos que os calvinistas tentam usar contra o arminianismo, Romanos 9. Romanos 9. Pô, Romanos 9, Paulo está falando que os eleitos da nação de Israel foram rechaçados. Sim. Não estão mais no propósito de Deus. E no capítulo 11 de Romanos, Paulo fala assim, acho que no versículo 20 a 24, Paulo fala assim, e vocês, zambujeiros bravos, tomem cuidado, porque se Deus cortou a oliveira verdadeira, quanto mais vocês. Quer dizer, aí não perde a salvação, né? Se ele fala desse jeito. Então, assim, a gente tem que começar a dar resposta. Tem que responder. Para essas barbaridades. Uma senhora me liga outro dia, desesperada, me chama aqui no Zap, porque ela estava com raiva, com ódio, orando a Deus, porque o marido havia adulterado e fugido com a amante. Aí essa mulher ouviu o Marcos Granconato dizendo que Deus faz a pessoa adulterar. Que Deus é que faz. Deus é beneplácito. Deus é o beneplácito. Conta própria. Que Deus que fez Davi adulterar com Betseba, porque Deus tinha um plano. Para a glória dele. Para a glória dele. O Zwingli chega a falar que Deus peca
E o pecado que Deus faz é virar santo. Olha o que o Zwingli fala. Zwingli é pior que Calvino. E aí o que aconteceu? Essa mulher ligou e falou assim, pastor, eu estava com raiva, até ódio do meu marido. Agora eu estou com ódio de Deus. E aí, o que eu expliquei para ela? Eu falei, minha irmã, vamos pegar a história do Absalão e a violência que ele fez contra as mulheres do próprio pai, que ele estuprou as mulheres do pai. E está escrito o texto que Deus determinou que ele fizesse isso, né? Vai na Bíblia. Quando você vai lá para Deuteronômio, capítulo 25 ao capítulo 28, capítulo 30 de Deuteronômio, lá fala das bem-aventuranças e das malaventuranças, né? O que Deus está falando ali? Ó? Se você agir assim, bendito serás, bendito irás e tal. Sim. Se você não... É o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte da Maldição e o Monte da Bênção. Mas se você não fizer assim, isso... Então, aquele caso que aconteceu com Davi, não é porque Deus resolveu fazer. Não, é uma punição ao pecado. É juízo. Ao pecado de Davi. Sim. O judeu que leu aquilo, ele entendeu. Agora, você não volta no tempo, você não analisa. Por que o judeu não é fatalista? Por que o judeu não crê numa predestinação fatalista? Por que o judeu lê esse texto e não interpreta como Marcos Granconato? Porque nessa hora é importante analisar a exegese, por exemplo, pegar um Maimônides e ver o que o Maimônides fala desse texto. Né? É importante, que é um exegeta do século XI, século XII. Então o que acontece? Por que eles não interpretam assim? Porque o judeu que lia isso não via isso no texto. Porque ele sabia da condicionalidade. Eu já li lá Deuteronômio 30, 19, né? Eis que hoje te propõe a vida e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então Deus sempre trabalha com a condicionalidade. Não que ele deixa de ser soberano por isso. Tá? E aí, quando você vai para os pais primitivos da igreja antes de Agostinho, o livre-arbítrio era imprescindível. É livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio o tempo todo. Tanto que o Agostinho, quando ele sai do gnosticismo maniqueísta e ele se converte, o primeiro livro que ele escreve, livre-arbítrio. Depois ele volta para o maniqueísmo nas suas disputas com Pelágio. Mas, quando a gente analisa de trás para frente, é livre-arbítrio. Os pais primitivos da igreja criam unanimidade. Eu terminei de ler a primeira obra, Contra as Heresias, de Irineu de Lyon. Ele chama de cães, estes que negam, cães e lobos, estes que negam o livre-arbítrio. Porque para eles era uma heresia de perdição, inclusive. Nós não achamos isso. Eu, pessoalmente, não acho. Eu acho os calvinistas que, de algum jeito, eles são salvos. Porque quando você aperta um calvinista, ele entra com o compatibilismo. Ele chega a falar que é igual à Trindade. Então, a gente sabe que eles não é absoluto isso, né? Mas não tem como explicar as incoerências de João Calvino sem dizer que são heresias terríveis, que não é que heresia de perdição, mas ela tem potencialidade para levar uma pessoa a apostatar da fé. E eu culpo, eu já falei isso em outras oportunidades, o calvinismo por matar o evangelho na Europa. Sim, eu já li artigo sobre isso também. Eu culpo, tá entendendo?